Hoje o nosso bate-papo especial aqui vai tratar de temas importantes envolvendo crianças com transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. No final do ano passado tivemos casos como uma queda de uma criança de um prédio que felizmente sobreviveu. Teve também um desaparecimento de uma criança em área de mata. Todos esses casos acenderam um alerta nacional sobre prevenção de acidentes, principalmente com as famílias que possuem crianças que têm o transtorno do espectro autista. Por isso, o que queremos hoje levar como debate aqui? O que famílias, escolas e profissionais de saúde podem fazer na prática para reduzir riscos? CBN na Rede desta terça-feira conversa agora com o Dr. Erasmo Caselha, ele que é neurologista infantil e membro do Departamento Científico de Transtornos do Neurodesenvolvimento, ele pertencente também à Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Doutor Erasmo, muito obrigado com a gentileza com a Rádio CBN, seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Marcelo Rocha, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, com a CBN na rede. É isso aí, doutor. Para começar o nosso papo de hoje, queria saber por que crianças com TEA podem estar mais expostas a acidentes do que outras crianças? Eu acho que esse assunto do TEA é muito importante. Os familiares que têm as crianças com TEA, um irmão, um pai, um filho, etc., sofrem muito. E a neurociência explica muito o aumento de acidentes e, inclusive, mortes em pacientes com TEA. Você tem até 3 vezes mais afogamentos, mais mortes nesses indivíduos. Vocês têm fugas dessas crianças, vários artigos científicos identificando isso. Eles têm um déficit de percepção. Então, tudo isso é muito importante. Então, existem várias características da pessoa com TEA que alteram a percepção, eles não seguem comandos, não atendem aos chamados com alguma frequência, e mesmo dificuldade de impulsos. E destaco ainda que mais de metade das crianças que têm TEA, na evolução, tirando aqueles pequenos, aparece o TDAH. Então, que aumenta mais essa impulsividade ainda, mais riscos de acidentes, tá? Uhum. Esses dois casos que eu citei agora, viu, doutor, eles são recentes, acendem de qual alerta imediato para as famílias? O alerta é que a gente precisa ter muita atenção, não dá para baixar a guarda. Quem tem um filho com TEA, um irmão, pessoas, principalmente aqueles que têm problema de cognição. Apenas 1/3 dos pacientes com TEA tem déficit cognitivo, 2/3 não tem. Mas essas outras alterações, como impulsividade, intolerância a alguns sons, por exemplo, eles ficam desesperados com barulhos altos e saem correndo. Então, essa falta de controle, de atender ao chamado, de uma comunicação inadequada, esses momentos de fuga ocorrem, e isso acontece na vida de uma pessoa com TEA em pelo menos 50% das vezes. Eles não têm a mesma percepção de perigo. Esses descontroles de comportamento não são raros, e esse déficit de comunicação, deles responderem a um chamado, pararem quando tem que parar, é muito frequente. Além disso, a epilepsia também é um pouco mais frequente em pessoas com TEA, e você pode ter uma crise epilética dentro de uma banheira ou de uma piscina, por exemplo, e causar um afogamento, fora tudo isso que eu já falei. Ou seja, o cuidado com as famílias tem que ser um cuidado extremamente redobrado, tá? De dia, à tarde, à noite, ainda mais quando estiver em ambientes externos, né? Eu acredito que a prioridade máxima começa em casa, tá? Então você tem que travar portas, portões. Um desses acidentes, apesar da casa ser super bem guardada, o menino caiu pela janela, né, do banheiro, que é uma coisa assim, é difícil até a gente imaginar que uma criança vai subir na janela do banheiro e vai cair por lá. Então, tem essas redes de segurança, são fundamentais, e tem que estar também no banheiro, que é uma coisa que, na maioria das vezes, a gente não pensa nessa necessidade pela altura que é uma janela do banheiro, né? O fogão tem que ter trava de segurança, produtos tóxicos, medicamentos têm que estar bem guardados, tá? E não é incomum você ter intoxicação com medicamentos que na casa frequentemente não estão trancados, e também com produtos de limpeza, que hoje vem algumas garrafinhas extremamente bonitas e
de repente a criança acha aquilo e toma pensando num refrigerante ou num suco, etc. O senhor citou aí casos de crianças que podem estar associadas a uma grande chance de TDAH. Cito aqui um caso do ano passado, tá? De uma criança, de um jovem que acabou sendo expulso de uma escola após uma série de fugas. Ou seja, a criança fugia da escola, que tem o transtorno do espectro autista. A família acusou a escola, inclusive, de negligência e violência. O que chama a atenção em outro caso que aconteceu em Minas Gerais também, doutora, foi justamente uma criança que fugiu, foi para a mata, foi encontrada, graças a Deus foi encontrada, mas a gente fazendo a pesquisa, a gente viu muitas questões relacionadas com essa questão, esse comportamento de fuga repentina com as crianças, com jovens que sofrem com transtorno do espectro autista. Queria entender o que isso é uma característica específica, comum, exclusiva para esse tipo de situação, de condição? Tendo ou não tendo TDAH, aliás, isso é um risco para qualquer criança, é de sair correndo num parque. Tipo um parque da Disney, tipo um Beto Carreiro, ou outros parques similares, que tem muita gente muito alta, e uma criança pequena sai correndo, e você não consegue identificar aquele segundo que você distrai olhando um carrinho de pipoca, por exemplo, aquela criança pode sair correndo e depois você não consegue enxergar. Eu tive uma criança, um paciente que sumiu 2 horas no parque do Beto Carreiro. A mãe conta com os piores momentos da vida dele. Isso pode ser ajudado, por exemplo, a gente pode até destacar cuidados, se colocar um tag na criança, ou então uma pulseira com identificador, e isso ajuda a você encontrar e diminuir e minimizar esses riscos de fuga. Mas, como eu falei, mais de metade das crianças, ou pelo menos metade, uma vez na vida, vão fugir da sua casa ou de um local que você esteja. Aquele pai que está do lado e que solta a mão para pegar uma carteira e a criança sai correndo. Isso é muito importante, é um cuidado grande que tem que ter, além daqueles que eu citei no próprio domicílio. Ou seja, o senhor citou temas importantíssimos aí, que é a questão justamente de acidentes que acontecem dentro de casa, travas, né, cuidar para que as crianças, trava de janela, trava de porta, algo em relação à segurança, fogão na cozinha. A criança com TEA, a percepção de perigo, ela é mais difícil para ela ter essa sensação, né, doutor? Essa percepção do que algo ruim pode acontecer pela inocência total dessa criança, né? Infelizmente, eles não têm, na maioria das vezes, essa noção do perigo, do risco. Eu lembro de uma situação que a família chegou em Trancoso e acabou de chegar no hotel, eles foram abrir a porta, a criança saiu correndo. E aquelas piscinas com limite infinito, com a visão do infinito, ele caiu, acabou de chegar, ele caiu em pé e fraturou as 2 pernas. Os pais extremamente esclarecidos, médicos, super cuidadosos, mas é aquele vacilo que acontece com qualquer um de nós. Essas situações servem de alerta, de risco, mas imagina, você está chegando com mala, entrando num quarto de um hotel, de uma semana que vai ser maravilhosa, e uma criança sai correndo, e isso não é tão incomum. Uhum. Infelizmente. Tem uma questão importantíssima que o senhor citou também, eu queria que o senhor desse uma reforçada para a gente. O uso de pulseiras ou identificação visível é recomendado em todos os casos, todos os níveis do transtorno do espectro autista? Sabemos que ele tem alguns níveis, né? Uns mais que tenham mais a sociabilidade, ou outros que são níveis realmente mais delicados. Acho que essas classificações em níveis, tem nível leve, moderado e grave. Acho que quanto mais grave é mais importante, mas o leve, conforme a situação, é importante. Eu lembro de uma situação recente em Nova York, lotado, esses metrôs, às vezes uma pessoa, alguém da família entra no metrô, o outro fica. Então, esse tipo de localizador, mesmo para um TEA leve, acho que dá uma grande tranquilidade à família. Imagina, você entrou, o metrô foi e a pessoa ficou, ou foi o próprio indivíduo com TEA e o outro ficou. Não é impossível isso acontecer. Eu acredito que mesmo que tenha um TEA leve, conforme a situação que você vai, é mais difícil acontecer, mas pode ocorrer. Então, o maior cuidado que você deve ter é pouco. Exatamente.
Estamos conversando aqui com o doutor Erasmo Caselha, ele que é neurologista infantil, membro do Departamento Científico de Transtornos do Neurodesenvolvimento da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Doutor, eu vou retomar esse tema aqui, nós vai chegando aí um rápido intervalo comercial, mas temos muitas questões que eu gostaria da sua recomendação, saber um pouquinho o que escolas podem fazer, tá? Ambientes de trabalho, tecnologia, tanta coisa que pode ser utilizada para minimizar danos, riscos para as crianças com TEA. Siga aí conectado, você amigo ouvinte, daqui a pouco volto com o doutor Erasmo Caselha aqui no CBN na Rede. Faltam 13 para as 4. Faltando agora 10 minutos para as 4 da tarde, de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Edição desta terça-feira, hoje dia 17 de fevereiro de 2026. Obrigado, amigo ouvinte, pela sua companhia. Olha, estamos recebendo aqui, conversando com o doutor Erasmo Caselha, neurologista infantil. Estamos falando sobre o transtorno do espectro autista, com atenção especial a crianças, jovens e crianças, tá? Justamente por situações típicas que podem, do cotidiano, que podem acabar provocando acidentes, crianças que podem acabar fugindo, desaparecendo por uma forma inocente, e a gente está tentando entender, o doutor está nos ajudando a entender como melhorar a qualidade de vida desses jovens, como os pais devem atuar, e também agora a gente quer entender um pouquinho com o senhor, viu, doutor? Uma situação especial que envolve a educação, né? A educação desses jovens, que é sempre importante, a inclusão e a educação mesmo para todas as pessoas, em quaisquer condições que elas vivam. Como que uma escola deve montar, como é que ela deve fazer um planejamento voltado principalmente, além da educação, claro, né, mas principalmente à segurança dessas crianças, doutor? Bom, a escola tem um papel fundamental no acompanhamento das crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Muitas vezes a criança é de uma gravidade que precisa ter um AT, que a gente chama acompanhamento terapêutico, que está como uma sombra, às vezes até mais que uma sombra do lado dessa criança para evitar riscos, e evitar acidentes, evitar até autoagressões ou heteroagressões com outros, que isso é uma coisa que às vezes acontece no descontrole. A escola tem que estar preparada, tem que entender que essa criança não tem culpa desses descontroles, e a família também não tem culpa. A família precisa de muito apoio. As famílias sofrem muito e, de modo geral, muitas vezes fica com uma má educação, uma falta de orientação em casa, e principalmente aquelas crianças que têm agressão, hetero, auto, que não são a maioria, a minoria tem, mas isso prejudica muito a persistência deles na escola, e a escola não dá para ficar tirando uma criança e jogando em outra, que o problema vai continuar. O ideal é que essas escolas se adaptem às crianças com alterações do neurodesenvolvimento. E esse apoio à família, não só da escola, como das pessoas que convivem com essas famílias, é fundamental. É muito importante que elas sejam apoiadas, porque são pessoas que sofrem muito. Além da escola, Marcelo, acho que é importante já cuidados no próprio transporte para a escola, cadeirinhas, criança bem presa. Essa criança não pode ficar sozinha dentro do carro, hipótese alguma, né? Não tem nem falando de esquecimento de criança em carro. Você tem que ensinar o nome da criança para ela, ter contato de emergência nessas pulseiras que ela pode carregar no colar junto, como que é o contato, que se precisar de alguém, como vai fazer. Então, a prevenção dos problemas é fundamental, tá? Já tem que criar repertórios para essa criança de sair de casa. A gente fala, ela está fora de casa, e já é um risco, porque, como eu falei, o caso da piscina lá, do menino que caiu no cânion, o caso do outro no prédio, mas você vai sair de casa, você tem que explicar para a criança onde ela vai, de preferência até com imagens, se você puder construir imagens de onde ela vai, das coisas que vão acontecer, para ter uma previsibilidade do que vai acontecer. O material visual ajuda muito. Conforme o lugar que vai para uma praia, roupas mais coloridas, que chamam a atenção, que é mais fácil de achar, acho que ajudam bastante. Até se uma criança cai na piscina, é mais fácil de você visualizar. Então, tudo isso além do tag, que pode ajudar.
Então, esse preparo da criança que vai sair ajuda muito na prevenção, porque você não pode impedir dela sair, faz parte da socialização, que eles precisam muito, que a família procure sair com essas crianças, não pode ficar prendendo em casa, mas o desenvolvimento da comunicação dessas crianças é fundamental. E aprender quando alguém chamar para parar na hora, tá? Tem muitos artigos científicos desse ano, do ano passado, etc., dos últimos anos, falando de riscos de acidentes. Nós mesmos no Instituto da Criança estamos levantando os casos de acidentes graves em pessoas com TEA no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Ou seja, essa família precisa de um amparo, mas aquela informação, eu ouvi de uma mãe muito boa, é não baixar a guarda. Não dá para baixar a guarda. Eu gosto de repetir, essa frase não foi minha, é dessa mãe que é excelente no cuidado de sua criança com TEA. Não dá para baixar a guarda. Tá certo. Doutor, aqui em São José dos Campos, tivemos um caso recente no centro da cidade, uma criança, uma jovem criança autista, tá? Que ela teve uma pequena crise, justamente por causa daquela barulheira, era época de Natal, compra, muito barulho, ela ficou extremamente assustada. E a cena que chamou a atenção foi uma guarda da GCM aqui da região, que ao invés de muita truculência, pelo contrário, ela abraçou a criança, falou palavras carinhosas com a criança, foi até tema de reportagem aqui, e ela conseguiu aos poucos deixar aquela jovem tranquila, calma, a ponto de ser transportada com segurança em uma ambulância e saiu tudo bem, graças a Deus, por conta desse comportamento assim extremamente sensível da guarda da GCM aqui de São José dos Campos. Por outro lado, eu queria que o senhor tentasse nos desse essa resposta antes das 4 da tarde, finalzinho do nosso programa, mas tem muita gente que erra, vamos dizer assim, erra no manejo, né? Como a contenção física. A contenção física é necessária em alguns termos? É errado? É certo? Qual a sua avaliação? Essa guarda, Marcelo, merece uma medalha, né? Acho que esse tipo de comportamento foi maravilhoso. Eu tenho pais de pacientes que são, num shopping, por exemplo, extremamente criticados por um guarda, porque a criança está tendo uma crise muito forte de birra, que é mais comum no TEA, e às vezes os pais tentam segurar ou conter de um modo mais adequado, ou eventualmente não adequado, mas e aí as pessoas ficam bravas ou são criticados porque não fizeram nada. Então, por isso que eu acho que é importante essas crianças saírem com o colar, saírem identificadas. Se por algum motivo os pais não querem, que eles andem com o diagnóstico na carteira classificado, que eu acho que é importante as pessoas que chegarem perto saber o que está acontecendo. Também ninguém tem obrigação de adivinhar o que está ocorrendo. Essas crises que a gente chama de meltdown no autismo não são raras, há um descontrole emocional grande, demora para acalmar, você tem que... Talvez essa guarda conheça alguém que tem autismo e que ela já fez isso. Não adianta você segurar na marra com força, que você pode até machucar a criança. E sistema de contenção, às vezes, você juntar as mãos da criança, você pode eventualmente abraçar e pondo a cabeça dela no teu peito. Cuidado, porque às vezes ela joga a cabeça no teu rosto. Se você estiver atrás, ela vai quebrar os teus dentes, ou se você está na frente dela, também pode te machucar. Então ela tem que estar tranquilizada, não adianta gritar, falar alto. Às vezes ficar quieto até é melhor, e dando conforto. E saber que essa descarga adrenérgica que ela tem demora às vezes um pouco para passar. Você tem que dar um tempo para ela se recuperar. Depois tentar explicar coisas que passou com muita calma. Se tiver um objeto que ajude ela a controlar, que ela goste, isso ajuda. Mas tem que tomar cuidado na hora de conter e não machucar, porque a gente já viu criança machucada na hora dessa contenção. Os familiares têm que estar sempre por perto, não perder de vista as crianças, a família tem que ser educada, Marcelo. Uhum. Estratégias de segurança, essa é a prioridade que você tem que ter com essas crianças. Uhum. Perfeito. Doutor Erasmo Caselha, neurologista infantil, conversando aqui com o CBN na Rede sobre os cuidados que devemos ter com as crianças autistas, crianças que têm essa condição, o transtorno do espectro autista. Doutor, muito obrigado aí pela conversa, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem na Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil.
Sucesso nesse ano de 2026. Até uma próxima, viu? Obrigado, até lá, estou à disposição. Tá joia, muito obrigado.